E o que Jesus colocou no meu coração é que muitas das vezes, quando a Bíblia diz de uma mulher, nós sabemos que na Bíblia uma mulher representa a igreja. Nós sabemos que a Bíblia é representada por a igreja, aliás, melhor dizendo, é representada por uma mulher, porque a própria Bíblia vai dizer que nós somos a noiva do Cordeiro, e naquele grande dia nós iremos para a boda do Cordeiro para podermos ser a esposa do Cordeiro. Em Apocalipse vai dizer: o Espírito e a noiva dizem vem. Então nós sabemos que a igreja é representada por uma mulher. E esses dias atrás eu estava conversando com um amigo e ele estava falando algo, dizendo: mas eu não concordo que mulher pode pregar, pode ser pastora, pode ser isso, pode ser aquilo. E ele naquele debate e tal, aquela conversa, e nós conversando, eu falei para ele: você pode até não concordar que as mulheres se preguem, que façam alguma coisa, que realizem algum ministério para a igreja do Senhor, mas naquele grande dia, quando nós fomos arrebatados e fomos para a nossa casa celestial, você vai ter que ser chamado de esposa do Cordeiro. Então é melhor se conformar que se você não se conforma, você é a noiva do Cordeiro. Então a igreja é comparada a uma mulher. Nós vamos ver que a igreja é comparada a uma mulher, e o próprio Jesus, que é o Verbo, ele foi gerado no ventre de uma mulher. Então, para você ver que a igreja é comparada a uma mulher. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que esse Jairo chega e ele vai dizer que a sua filha, que tinha apenas 12 anos, estava quase à morte. E um pouco mais adiante, quando estão conversando ali, estão aquele diálogo, Jesus e aquele maioral da sinagoga, a Bíblia vai dizer que agora vem outra mulher que estava com um fluxo, já havia 12 anos de sangue, com uma enfermidade. Agora ela chega até Jesus e toca de Jesus, sabendo que era curada, sabendo que seria curada. Então nós sabemos que a igreja é representada por uma mulher. Então aqui nós podemos ver duas representações, tanto de uma igreja que é nova, como de uma igreja que já tem mais um tempo. E quando eu digo igreja, eu quero que você entenda que não é igreja, não estou falando de uma instituição, de uma denominação, mas estou falando de igreja num contexto amplo, universal, geral, porque nós somos a igreja do Senhor, independente de placa, de denominação, independente de sermos pentecostal, ou de ser neopentecostal, ou de ser tradicional, ou de ser batista, ou de ser quadrangular, ou de ser apostólico, ou de ser qualquer coisa. Nós somos uma igreja única, como diz Hebreus, a igreja universal, que está escrita no céu. Nós sabemos que é essa igreja. Então, quando eu digo igreja, eu estou dizendo de igreja no contexto geral. Então, nós vamos ver que aqui se trata de duas situações, porque uma igreja que tem apenas 12 anos, a Bíblia vai dizer, uma menina que tem 12 anos, nasceu há pouco tempo, não saiu nem da fase da adolescência, ela está quase morrendo, à beira da morte, dentro de uma casa. E nós vamos ver que outra que já é de mais tempo, está 12 anos doente. O mesmo tempo que uma está nascendo, a outra está enferma. E nós vamos ver que se trata de duas situações. Um povo que acabou de nascer, mas quando esse povo nasceu, ele já foi para a beira da morte, já estava morrendo, porque o povo que já estava mais tempo estava enfermo. No mesmo dia que ela estava nascendo, ele estava ficando enfermo e não tinha como trazer cura para aquela que estava nascendo, porque como que um enfermo vai trazer cura para outro que está à beira da morte? Então nós vamos ver que se trata de uma que está dentro de casa, um povo que acabou de nascer, uma menina nova de 12 anos está dentro de casa, acabou de nascer, mas já está morrendo dentro de casa. Uma igreja nova que nós vamos ver nos dias de hoje, quantas pessoas novas, quantas jovens que acabou de nascer na fé, acabou de se converter, acabou de começar a dar os primeiros passos na fé, mas já estão dentro de casa, à beira da morte. E às vezes nós que já estamos caminhando um pouco tempo mais, estamos doentes e não conseguimos ir trazer vida para aqueles que estão à beira
E é uma responsabilidade muito grande, porque nós somos aqueles que vai deixar a outra geração, que vai formar a geração nova que está por vir. A Bíblia diz em Eclesiastes: uma geração vai e a outra geração vem. Mas se a geração atual, que somos eu e você, estiver doente, enferma, há muitos e muitos anos tentando fazer, gastar o seu recurso, tentando arrumar de um jeito ou de outro, e faz campanha daqui e dali, sobe um monte, e tenta ouvir uma palestra, e faz isso, e faz aquilo, e faz propósito, e faz voto, e não conseguimos entender que às vezes aquilo, a doença está dentro de nós, e o que basta apenas é chegar até Jesus e sentir o toque dele. Glória a Deus! Aleluia! E se nós, que a geração atual, não estivermos curados, como que a geração nova, as crianças que estão nascendo, que nós estamos trazendo, nossos filhos, eu mesmo tenho 2 filhos, os nossos filhos que nós estamos trazendo, se nós estivermos doentes, quando eles crescerem, logo pouco tempo depois já vão estar à beira da morte. E quantos não estão à beira da morte, acabou de nascer na fé, acabou de nascer, mas já estão à beira da morte, já estão em casa. Quantos que nós não vemos hoje, é uma moda, o tal do desigrejado? Quantos que nós não vemos até jovens que eu conheço que dizem: não, agora eu não preciso ir para a igreja, porque eu descobri que eu sou a igreja, eu não tenho ninguém que precisa mandar em mim, que precisa me liderar, porque Jesus é o meu pastor e nada me faltará, e já era, eu não preciso de outro pastor. Quantos que não estão com esse pensamento? Estão morrendo dentro da sua casa, acabaram de nascer na fé, acabaram de dar os primeiros passos, mas já estão morrendo dentro de casa. E se nós que somos a igreja não estivermos curados, como que nós vamos trazer vida para aqueles que estão morrendo? É Deus! Nós somos o espelho da geração que está vindo. Como eu disse, Eclesiastes diz: uma geração vai e a outra geração vem. Então essa geração que é nós que estamos aqui, se Jesus não voltar daqui 20, 30, 40, 50 anos, nós vamos passar. E a geração que está nascendo hoje, os nossos filhos, sobrinhos, netos, as crianças, adolescentes que estão aceitando Jesus, se nós não deixarmos um legado, eles são a geração. O que eles vão ver? A única coisa que nós podemos deixar, ou aliás, melhor dizendo, a principal coisa de mais valor, mais valiosa que nós podemos deixar nessa terra é o nosso legado. Não tem nada mais valioso. Talvez às vezes nós se importamos e dizemos: não, eu preciso deixar uma casa para os meus filhos, eu preciso deixar algum bem, eu preciso deixar algum patrimônio, eu preciso deixar algum dinheiro. Nós temos que fazer isso, é importante. Mas se nós deixarmos apenas isso e formos dessa vida para melhor doente, os nossos filhos que estão vindo, eles vão estar também doentes, à beira da morte, porque nós não deixamos um legado, não deixamos uma cura, não deixamos nada. E nós vemos que os homens de Deus no passado, o que me chama a atenção, que quando Moody, um dos maiores evangelistas que teve no século XIX, morreu, e eu já li toda a biografia dele, vai dizer que quando ele morreu, estava aliás à beira da morte, no hospital, doente, acometido de uma enfermidade para morrer. Foram entrevistar ele e perguntaram para ele: o que você está deixando? Você é um homem que tem tantos institutos, tantas igrejas, você conseguiu fundar, tantas almas, pregou em tanto lugar, o que você está deixando para sua esposa e para os seus filhos? Ele respondeu: eu estou deixando a mesma fé que eu tive. Se eles tiverem a mesma fé que eu tenho, eles vão ir longe, ou aliás, eles vão ir muito mais além do que eu consegui ir. Então o maior legado que eu e você podemos deixar para essa geração é a nossa vida. O maior legado que nós podemos deixar é a nossa fé, as nossas obras, é o nosso espaço. Porque o que eu costumo dizer é que a maior mensagem que nós pregamos não é com as nossas palavras. A maior mensagem que nós pregamos é com a nossa vida. Verdade, Deus. Porque Paulo vai dizer: e vós sois a carta lida, escrita e lida pelos homens. É, meu Deus. Então é o maior legado que eu e você pode deixar, é a nossa vida.
Nós podemos ganhar às vezes muito mais almas sem uma palavra com a nossa vida. Porque quantas vezes onde eu trabalho tem tanto crente, vários, mas dão um mau testemunho que eu até me envergonho de falar. Pessoas que são até líderes, que dão um mau testemunho. E quantos não chegou, minha esposa mesmo conhece que ela trabalha lá, quantos já não chegou para mim e disse: sem dinheiro, sabe por que eu não me converto? Por causa de pessoa desse jeito. Isso que me dá raiva, que eu não vou para a igreja. Então você vê que o maior testemunho que nós podemos, a maior pregação é a nossa vida. Porque nós somos a geração que está atual, e tem uma outra geração que está nascendo, que está ainda começando a sair de casa, outras que nem conseguiu sair de casa ainda, que já está morrendo dentro de casa. Mas nós, como Jairo, como um pai, nós temos que agir como um pai, como Jairo, que era pai dessa menina, dessa pequena igreja. E nós que estamos mais tempo, nós temos que ser pai daqueles que estão nascendo. Porque uma coisa que eu sempre ouço, e meu pastor sempre me diz, ele diz: não adianta somente eu pastorear, ser um pastor, eu tenho que ser um pai. Não adianta somente eu cuidar, ensinar, pregar, eu tenho que ser um pai. Aleluia! Verdade. Porque você vê que a Bíblia vai dizer que Eliseu, aliás, Elias, quando foi ser arrebatado, ele tinha um discípulo que era Eliseu. E de repente, quando ele foi levado, apareceu uma carruagem de fogo, e ele foi levado pelo redemoinho. A Bíblia vai dizer que Eliseu começa a dizer: meu pai, carros e cavaleiros de fogo. Então ele era muito mais do que uma pessoa que orientava, que falava para ele. Ele era um pai. E nós vamos ver que isso foi tão forte na vida de Eliseu, que quando Elias foi arrebatado, agora Eliseu começa a discipular Geazi. E Geazi falava a mesma coisa para ele: meu pai. E nós vamos ver que nós precisamos ser como Jairo. Precisamos ser como Jairo, que chega até Jesus e diz: ei, Jesus, tem um povo lá que está morrendo. Ei, tem uma pessoa lá que ela poderia estar aqui, mas ela não está, Jesus. Visita ela lá na casa dela, Jesus. Usa a minha vida para me poder ir lá contigo e poder trazer vida. Aleluia! Glória a Deus! E nós vamos ver que nesse caminho, quando ele chega, ele faz uma coisa: ele se prostra aos pés de Jesus e começa a rogar e diz: eu tenho uma filha única, ela tem 12 anos, que está quase à morte. E a Bíblia vai dizer que nesse meio tempo veio uma mulher com fluxo de sangue, e agora ela vai até a orla de Jesus e toca na orla de Jesus. O que me chama a atenção que, trazendo, espiritualizando, o que Jesus colocou no meu coração, que a menina representa um povo novo, e a mulher que está doente 12 anos, um povo mais velho. O que me chama a atenção é que essa mulher, ela chega e toca na orla de Jesus, porque ela conhecia a palavra e sabia, porque Isaías capítulo 6 vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado no alto sobre o trono, e a orla das suas vestes enchia o templo de glória. Então essa mulher conhecia a Bíblia, ela conhecia a palavra, ela soube, ela falou: se aquela orla da veste de Deus foi lá e mudou a vida de Isaías, encheu o templo de glória, se eu chegar até lá e tocar naquela orla, alguma coisa pode acontecer na minha vida também. E às vezes o que estraga nós pode ser bom, pode ser, mas pelo outro lado estraga, porque aqui, sendo uma igreja mais velha, que conhece a palavra, ela sabe aonde está tudo, de cor e salteado, ela sabe pregar, ela sabe profetizar, sabe fazer tudo, mas ela tem uma coisa que o pai da igreja nova não tem: ela não se prostra. Aleluia! Ela só chegou e tocou na orla, mas não se prostrou, porque ela sabia, ela conhecia a palavra. E às vezes nós, que somos a igreja mais velha, nós sabemos que tem alguém morrendo, mas nós conhecemos, nós sabemos: não, eu conheço a Bíblia, ela está assim porque está no pecado, ela está assim porque está desse jeito, não está vindo aqui porque não quer, está com o pé fora do leito, é melhor sair. Mas não, Jesus pensa totalmente o contrário: se está com o pé dentro ou outro fora, então puxa logo o que está fora para dentro, porque é melhor estar aqui dentro do que estar lá do lado de fora.
nós tinha sensibilidade. É Deus. Mas ao passar do tempo, vamos adquirindo conhecimento, experiência de vida, vamos adquirindo uma carreira, um currículo. E às vezes ficamos como essa mulher. Não, eu vou lá, eu só vou tocar, eu vou fazer assim, eu sei que vai dar certo, porque a palavra diz assim, então eu sei que vai dar certo, e esqueceram o principal, que é se prostrar. Para você ver que quando ela toca, a Bíblia vai dizer, versículo 43, que logo estancou, ou seja, ela não foi curada. A Bíblia não vai dizer que ela foi curada de imediato, apenas estancou. Apenas parou de jogar o sangue que estava jorrando dela, apenas estancou, porque nós, com o nosso meio, nós conseguimos disfarçar alguma coisa. Eu posso conhecer bem a Bíblia, então eu posso vir aqui e disfarçar, eu posso pregar, eu posso dizer qualquer coisa. Você vai estar ouvindo, vai dizer, vem um irmão aqui, chamado Diego, pregou, falou da Bíblia, é homem de Deus, mas só quando eu saio lá fora, eu e Deus, e minha esposa, minha família, meus filhos que vai saber se eu estou doente ou não estou. Faz tanto ano que ele está doente, que ele está desse jeito, que ele está assim, eu sei, é apenas um disfarce. Então eu chego aqui apenas estancado. Aleluia, Jesus. Estancado da minha enfermidade. Eu chego aqui apenas aqui como um pregador e quem me vê, me olha e diz, é um homem de Deus. Mas pode ser que eu esteja apenas estancado e não curado. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a perguntar, quem me tocou? E Pedro e os seus discípulos dizem, não, todo mundo te toca. Mas Jesus sabia, não, teve alguém que me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia. Aleluia. O interessante é que Jesus, ele não liberou, ele falou, de mim saiu, não foi ele que deu. Ele falou, de mim saiu, em outras palavras, falando português mais claro, a mulher arrancou virtude da orla de Jesus, não foi Jesus que deu. Deus. Alguém me tocou, vai dizer aqui no versículo 46, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Oh, aleluia. Alguém arrancou virtude de mim, não foi eu que dei, foi alguém que tirou. Então às vezes, a igreja mais velha está arrancando, está estancando as suas enfermidades, porque às vezes achamos vergonha, mas eu sou um evangelista, sou um pregador, como que eu vou dizer que eu estou doente, eu estou passando um problema, o que vão pensar de mim? Estancamos a nossa enfermidade. Glória a Deus. E começamos a arrancar a virtude de Jesus. Não, Jesus, porque eu vou pregar, tem que acontecer alguma coisa, me dá uma palavra, e às vezes Jesus nem está dando, mas estamos arrancando na marra, e está indo meio que no vácuo, no automático, e está indo, e quem vê diz, aí está tudo dando certo, está indo legal, glória a Deus e aleluia, mas só nós sabemos que estamos estancados, e não é Jesus que está dando, estamos arrancando meio que na marra. Mas tem um segredo, olha só. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que quando a mulher, no versículo 47, então vendo uma mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se dele tremendo e prostrando. Aleluia. A mulher não pôde mais se ocultar. Olhou para um lado, olhou para o outro, e Jesus está perguntando quem que é. Os discípulos também não sabem, mas quem estava próximo sabia, e ela não podia mais se ocultar. Ela falou, se eu ficar quieto, vão falar que foi eu. Se eu não falar nada, vão falar que foi eu. Então, opa, calma lá. Ela foi tremendo, meio com medo. Se prostrou, foi onde te toquei, mestre. Aleluia. Então há momentos que não podemos mais se ocultar. Há momentos que nós não podemos mais fazer uma maquiagem, esconder. Há momentos que nós não podemos mais dizer, não, eu estou aqui, eu tenho que ir, porque eu sou pregador, porque eu sou evangelista, eu tenho que ir, ninguém pode saber, eu tenho que mostrar alguma coisa. Não, mas há momentos que nós vamos indo estancando, mas chega um determinado momento que Jesus nos pega ali no estreito, não tem mais para onde correr. Todo mundo que está do lado está vendo, às vezes ninguém fala nada, mas diz, esse irmão aí não está bem não, hein? Esse daí não está muito bem não, mas ele não estou falando nada, se eu falar o que ele vai pensar, o que ele vai achar, o quê? Então às vezes todo mundo está vendo e está sabendo que nós estamos bem, estão sabendo que nós não estamos bem, mas não estão falando nada, estão esperando somente uma atitude. Quando será que ele vai chegar e vai se prostrar e
pastor? Oh, glória. Porque ela já era um povo mais experiente, representando como a igreja, povo mais experiente, então ela queria estancar, queria disfarçar as suas doenças, as suas enfermidades emocional, física. Às vezes nós queremos fazer isso, mas chega um momento que não dá mais. Eu já passei por um momento da minha vida que eu estava indo meio no tranco e às vezes as pessoas perceberam, mas não dava mais. E quando eu cheguei para o meu pastor e fui conversar, ele falou: meu filho, eu já tinha percebido, eu estava só esperando você chegar em mim, eu estava só esperando você abrir o coração e falar. Então às vezes nós ficamos desse jeito e não queremos chegar, não queremos falar, desabafar, conversar, abrir o coração, mas quem está do nosso lado está vendo e está sabendo: ele está doente, ele não está bem, ele está enfermo, ele não está bem, alguma coisa está estranha porque eu conheço ele e ele não é desse jeito. O Jesus está dizendo: é uma noite de se prostrar. Aleluia! Se prostra aos pés dele, não basta apenas tocar na orla, porque a orla representa a palavra de Deus e às vezes nós vamos meio que maquiando, levando, não, porque na Bíblia está assim, está aquilo outro, e vamos escondendo as nossas enfermidades. Mas a Bíblia vai dizer que quando, olha só, interessante, ela se prostra e declarou diante de todo o povo a causa porque havia tocado e como logo foi sarada. Então a cura só veio depois que ela abriu o coração. Às vezes nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus poder curar as nossas doenças. Oh, aleluia. Às vezes quando a pessoa não está passando um problema, mas não tem a confiança, às vezes, de chegar alguém e abrir o coração e dizer, não tem coragem às vezes de chegar, se eu falar o que vão pensar em mim, se eu falar o que vão dizer, e acaba vivendo estancado. E Jesus está dizendo: ei, é uma noite que eu tenho cura para a tua vida, para a tua alma, para as tuas emoções, para os teus sentimentos, mas é necessário se prostrar aos pés de Jesus e abrir o teu coração para Ele. Glória a Deus, aleluia. Glória a E o Deus. interessante é que quando ela abre o seu coração, Jesus vai dizer: tem bom ânimo, filho, Aleluia, a Deus. tua fé te salvou, vai em paz. O interessante é que Jesus falou: ei, a tua fé te salvou. Ele não falou: a tua fé curou você, a tua fé curou a sua enfermidade. Ele: não, a tua fé te salvou. Ou seja, era uma mulher que além de estar enferma não estava nem salva. Não estava nem salva. Porque às vezes nós temos fé para tanta coisa, mas não temos fé para salvação. Verdade. Às vezes nós temos fé para tanta coisa: irmão, levanta a mão que Jesus vai te curar. Nós levantamos. E às vezes nós perguntamos: e quem quer salvar aqui? Dá uma glória a Deus. Poucas pessoas às vezes levantam a mão, não tem mais fé na salvação. Quantos já perderam a fé na salvação? Estão vivendo por viver, estão indo por ir, estão adorando por adorar, estão falando por falar, estão ouvindo por ouvir. E Jesus está dizendo: e o maior dom que eu já dei para a minha igreja, para mim, para você, sabe qual que é o maior dom? É a fé, a salvação. Porque a Bíblia vai dizer: e a fé não vem de obras, não vem de obras, a salvação não vem de obras, mas isso é dom de Deus. Então quer ver o maior Deus? Quer ver o maior dom? Eu posso não ter o dom de pregar, eu posso não ter o dom de louvar, eu posso não ter o dom de cantar, eu posso não ter o dom de profetizar, eu posso não ter o dom de dançar, eu posso não ter o dom de revelar, de curar, de fazer milagre, eu posso não ter o dom de expulsar demônio, eu posso não ter o dom de nada, mas se eu tiver a certeza da minha salvação, já tenho o maior dom. Quer dom melhor do que esse? A salvação. E tem dom melhor do que esse? Jesus diz para ela: a tua fé te salvou, vai em paz. Em outras palavras, antes você não tinha paz. Em outras palavras, antes você estava maquiando. Em outras palavras, antes você só estancava os seus problemas. Você só colocava um paninho em cima, parava de escorrer, parava de sangrar. Mas quando alguém virava as costas, estava tudo o problema, tudo de novo. Agora você tem paz, agora você está salva, agora você abriu seu coração, agora você foi curada de verdade. Vai em paz, agora você tem paz na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. É uma noite que Jesus quer trazer paz pro meu e teu coração. Ele está dizendo: ei, a tua fé pode te salvar, a tua fé pode te salvar dos teus problemas, a tua fé pode te salvar das suas aflições, ei, a tua fé pode te salvar dessa angústia. Mas abre o teu coração hoje, nesta noite. Talvez quanto tempo você não abre o coração, quanto tempo eu não abro o coração, às vezes até no nosso quarto, quantas vezes nós temos problema e chegamos achando que Jesus não sabe de nada, e Jesus está só ali olhando e dizendo: meu filho, vai
cura. Primeiro agora para a mulher que está doente 12 anos. O interessante é que quem chega primeiro é aquela que é nova. Porque se a velha estiver doente, a que está nova vai recorrer a quem? A quem que a que está nova vai recorrer? Então ela tem que ir direto em Jesus. Mas Jesus tem um algo tremendo, que ele cura primeiro a velha, a mulher que está 12 anos doente, para depois ele ir lá na casa daquela que tem 12 anos de idade e está quase morrendo. Porque se a cura não vir na nossa vida, se a cura não vir em nós, que às vezes somos mais velhos, eu mesmo sou novo, mas eu já me coloco como nós que somos a geração atual, como que vai vir na geração que está por vir? Se nós não deixamos legado, a geração que está nascendo vai se espelhar em quem? Vai se espelhar em quem? Hoje nós temos alguém para se espelhar, hoje nós temos alguém para dizer, tem tantos homens de Deus, nós temos alguém para poder dizer e se espelhar, mas nós somos a geração atual, e Jesus quer trazer primeiro cura, Ele quer trazer primeiro avivamento para a nossa vida, porque aquela geração que está vindo, que vai vir, vai precisar primeiro de nós. Para você ver que é tremendo, é uma palavra para mais refletir e pensar. E vai dizer que depois que Ele cura essa mulher do fluxo de sangue, Ele está ainda conversando e chega alguém e diz, ei, a tua filha está morta. Não incomoda mais o mestre? Interessante que ele diz que está morta, já morreu. Mas o Jairo está pensando que ainda está à beira da morte. Mas o tempo que ele foi até Jesus foi o tempo dela morrer. Mas Jesus diz, ei, fica tranquila, não crê somente, ela será salva. Ou seja, ela também precisava da salvação. Glória a Deus. É dois povos, um mais velho e um mais novo. Um está quase morrendo e o outro está aguentando um pouco mais da sua enfermidade porque tem uma experiência a mais. O lombo está um pouco mais calejado, então aguenta um pouco mais. E aquela que acabou de nascer não aguentou, não suportou o baque e já está morta dentro de casa. Mas Jesus diz, ei, não tema, somente crê que ela vai ser salva. Aleluia. Porque eu já trouxe cura para essa que estava 12 anos doente. E agora essa que estava 12 anos doente vai trazer cura para aquela que acabou de nascer. Glória a Deus. O interessante é que a Bíblia vai dizer, quando Jesus chega até lá, não chores, ela não está morta, só dorme. Não era uma morte física, era uma morte espiritual, ela está dormindo. Era um povo que estava dormindo espiritualmente, que estava dormindo num sono tão profundo que chegou a morrer espiritualmente. Quem olhava dizia, já era, esse morreu. Quem olhava dizia, já era, esse não volta nunca mais, esse não reconcilia nunca mais, esse daí não tem mais jeito, esse daí não dá mais certo, já era, começou agora, já está desse jeito, não tem mais jeito. Mas Jesus olha e diz totalmente ao contrário. Ele pega pela mão e diz, ei, levanta-te, menina. Em outras palavras, ei, levanta-te, povo tão novo que acabou de nascer, levanta-te, ainda tem jeito para o teu problema, ainda tem solução para a tua vida, você não morreu, você está apenas dormindo, levanta-te. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O interessante, já vou encerrar, mas é interessante que levanta-te na Bíblia pode significar uma mudança de atitude. Porque quando o filho pródigo saiu da sua casa, gastou tudo, a Bíblia vai dizer que de repente ele está comendo as bolotas do porco, e agora ele cai em si e diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, ele teve uma mudança de atitude. Jesus teve que pegar pela mão dela e dizer, levanta-te, muda de atitude, para de ficar em casa dormindo, para de ficar em casa apenas na internet, vai lá cultuar a Deus com os irmãos, vai lá adorar, vai lá congregar. Você precisa de um líder, o seu líder está aqui desesperado, porque Jairo representa ali o líder que está ali, ei, tem um povo que morreu, faz alguma coisa, Jesus, ele está dentro de casa, e quantas vezes nossos pastores não estão clamando pela nossa vida, e nós estamos indo de casa, hoje eu não vou porque eu estou meio assim, hoje eu não vou porque eu estou pensando que vai me dar uma dor de cabeça, nem deu ainda, mas só estamos pensando que vai dar, e nossas vezes nosso pastor está ali, ei Jesus, faz alguma coisa, vai até lá, levanta aquele povo, faz ele mudar de atitude, faz ele ser mais crente, faz ele ser mais fiel, traz um avivamento na vida dele, Jesus. Glória a Deus!
E o interessante que a Bíblia vai dizer, para encerrar, que o espírito dela voltou e logo ela se levantou. Ou seja, logo ela mudou de atitude. Porque quando Jesus chega verdadeiramente, nós temos um encontro com Ele. Não tem como não mudar de atitude. Logo ela mudou de atitude e Jesus mandou que desse de comer. Ou seja, aquele povo que precisava comer. É aquele povo que precisava comer. Quantas vezes nós não queremos comer o pão da vida? Aleluia. Quantas vezes, lembra quando você se converteu, lia a Bíblia todo dia, lembra? Você lia a Bíblia, fazia questão. Quantos eu fico vendo lá na minha igreja, quantos vão para o celular agora, não tem mais aquele temor que tinha, vão para o celular e ajuda isso daqui, lógico que ajuda. Quando eu estava indo trabalhar, Deus me deu a revelação e eu comecei a ler pelo celular. Ajuda, mas quantos não tem mais o temor, não tem o respeito de pegar a sua Bíblia e andar, ir para a igreja, já não vem mais com a Bíblia na mão para a igreja. E Jesus levantou ela e falou: ei, dá o de comer para ela. Sabe por que ela está morta, está dormindo, morreu espiritualmente? Porque não está mais se alimentando do pão da vida. Tem outro povo que está doente, está gastando tudo com recurso, ele conhece a palavra, ele lê a palavra, mas ele está tentando arrumar recurso, ele está tentando arrumar um jeito, e ele acabou ficando enfermo, e o outro não tem de comer, porque se nós que estamos primeiro, nós que somos ministros, nós ficar doentes, como que aqueles que vão nos ouvir, vai comer o que? Eles vão morrer de fome e vão ficar mortos espiritualmente. Então Jesus tem que curar primeiro a nossa vida, para depois ele ir lá e curar e dizer: ei, agora você está curado, agora vocês estão curados, agora vocês são pregadores curados, pode ir lá e dar de comer para essa menina, pode ir lá e dar de comer para esse povo que está vindo. Então é uma noite que Jesus quer segurar na nossa mão e quer dizer: levanta-te. Eu não sei, talvez você pode se enquadrar ou pode não se enquadrar com nada disso, mas talvez você pode se enquadrar com aquele povo mais velho que está estancando os seus problemas, e Jesus está dizendo: ei, se proste hoje, porque eu vou trazer cura para a tua vida. Ou talvez você pode ser aquele povo mais novo que não tem mais fé, não crê mais, acabou de começar a caminhar na fé, mas não tem fé, não crê. E Jesus está dizendo: eu estou entrando na tua casa, segurando na tua mão, e estou dizendo: levanta-te, levanta-te. Você ainda não morreu, apenas dorme, mas hoje eu estou te trazendo vida e vida com abundância. Aleluia! Eu queria fazer uma oração, se você me permite, muito breve, não vai demorar nem um minuto, mas eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Se essa palavra falou por você, eu queria que você pedisse para Deus agora. Talvez você pode se enquadrar com algumas dessas duas características de igreja. Quando eu digo é de povo, é de pessoa, não de denominação. Talvez eu possa me enquadrar com alguma dessas duas, ou posso conhecer alguém, ou alguém da minha família, meu amigo, alguém que se enquadra com alguma dessas duas situações. Então, se você não se enquadra com alguma dessas duas situações, pense nessa pessoa que você sabe que está assim. Ou se você se enquadra, coloca a mão no teu coração e peça para Jesus trazer cura, para Jesus trazer vida. Amém? Vamos orar, Senhor Deus e Pai. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que eu oro nesta noite, Pai, debaixo dessa palavra, Senhor, tão simples, Senhor, mas que é pura, Senhor, e verdadeira, porque a tua palavra sagrada, Senhor. Eu peço que o Senhor tome o teu povo nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor tome a cada um como igreja, meu Pai, a igreja universal, cada denominação, cada povo, Senhor, que por acaso, Pai, se encontra anos e anos enfermos, ó Pai, que eles possam se entender, meu Pai, e possam se prostrar, Senhor, diante de Ti, para que seja curado, meu Pai, para que quando haver a cura, Senhor, haja vida, meu Pai, naquele povo, Senhor, que talvez começou a caminhar, Senhor. Se porventura alguém aqui, Senhor, em cada lugar, meu Pai, da terra, Senhor, quantos estão, ó Pai amado, dentro de casa, Senhor, começaram a caminhar às vezes meses, Pai, 1 ano, 2 anos, mas já enfraqueceu na fé, meu Pai. Então traz cura, meu Pai, sobre a nossa nação, Senhor. Traz cura, meu Pai, sobre o nosso povo, Senhor. Traz cura sobre a nossa igreja, meu Pai, porque nós cremos, ó Pai amado, que virá ainda um avivamento, Senhor, e este avivamento, meu Pai, virá primeiro dentro de nós, trazendo cura, vida, porque quando formos curados, ó Pai, teremos vidas e podemos
vida, meu Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, ó Pai. E quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus.